A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Hoje nós vamos falar sobre Moisés e a lei da reprodução, da multiplicação. Moisés e a lei da multiplicação. Desde já, dá um like aí, dá um joinha, clica no sininho, compartilhe esse link com outras pessoas e descreva nos comentários o que você achou desse vídeo, o quanto você tem sido abençoado e o que Deus tem falado ao seu coração e da onde você está nos vendo, nos assistindo. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Nós estamos baseados aqui no livro de Êxodo capítulo 18, 19 até o 26. Olha o que diz o texto sagrado, aqui é um conselho de Jetro, que era sogro de Moisés, ao seu afilhado ali. Olha o que diz do 19 em diante. Jetro olha para Moisés, Moisés estava desgastado ali, atendendo as pessoas, né? E consultando a Deus em favor das pessoas, vendo os problemas e as situações difíceis que o povo de Israel estava passando. E Jetro então dá um conselho a Moisés. E Jetro diz o seguinte, no versículo 19 de Êxodo 18: Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei. E Deus seja contigo, Moisés. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo o povo, de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E esses julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave traziam para Moisés, e toda a causa simples julgavam eles mesmos. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Amém? Um abração para o Newton, para a Claudinha, bom dia para vocês, amados, queridos. Então nós vemos aqui a lei da reprodução. Moisés se tornando um líder ainda melhor, mais eficaz, deixando de ser centralizador e passando a ser um líder multiplicador. E aqui nós vemos a lei da reprodução, a lei da multiplicação através da liderança de Moisés. É algo que eu e você precisamos ter, se queremos ter uma liderança influente, se queremos crescer, nos desenvolver, precisamos aprender a delegar poder e autoridade a outras pessoas. Então, foi algo revolucionário que aconteceu depois que Jetro veio visitar e confrontar Moisés a respeito dos seus métodos de liderança. Até então, Moisés era centralizador. A partir do conselho de Jetro, tudo muda. Nós vemos que Moisés deixou de ministrar apenas e passou a liderar de verdade, multiplicando aquilo que ele havia recebido do próprio Senhor. Ao invés de fazer todos os julgamentos sozinhos, ele encarregou outros líderes para que o ajudassem a liderar de acordo com os dons deles e de acordo com o temor do Senhor e a orientação da lei mosaica e da palavra de Deus. Então, nesse momento, o governo de Israel cresceu representativamente, né? Então, nós vemos aqui a lei da multiplicação, a lei da reprodução, traz um crescimento saudável. Como isso? Como é que isso aconteceu? É porque Moisés havia se reproduzido através de 70 líderes ali, líderes juntamente com ele. Para fazer isso, é claro, ele teve que mudar a sua maneira de pensar e a sua maneira de trabalhar. E às vezes mudanças são necessárias, né? Mudanças são necessárias
para que a gente possa crescer, para que a gente possa se multiplicar. Moisés fez 7 mudanças para se tornar um líder. Quais são as 7 mudanças que Moisés fez a partir do conselho de Jetro, o seu sogro? Primeiro, e coisa que ele sempre foi, Moisés continuou a tornar-se cada vez mais um homem de oração. É o que nós vemos aqui no versículo 19. Segundo lugar, Moisés comprometeu-se com a comunicação. Passou adiante o conselho que ele havia recebido de Jetro, é o que nós vemos no versículo 20. Depois Moisés expôs a visão baseada no conselho bom e maravilhoso que o seu sogro Jetro havia lhe dado. Ele expôs a visão. Em quarto lugar, ele desenvolveu um plano, estabeleceu um planejamento de como isso ia acontecer e passou para os seus liderados como é que funcionaria essa liderança a cada 1000, a cada 100, a cada 50 e a cada 10. Essa foi a estratégia, esse foi o plano desenvolvido por Moisés debaixo da orientação e conselho de Jetro. Em quinto lugar, Moisés também escolheu e treinou líderes para que conhecessem a lei de Deus, a lei mosaica, a lei que Deus deu a partir de Moisés, são 703 mandamentos no total, ao longo de todo o Pentateuco, mas até então já haviam algumas leis ali que Deus já havia passado para Moisés, e ele foi passando para os seus líderes para que pudessem julgar as causas pequenas, e Moisés julgasse então as causas mais difíceis, as causas mais complexas, tá bom? Então, nós vemos aqui em quinto lugar, Moisés escolhendo e treinando líderes no versículo 21 desse Êxodo capítulo 18. Também, em sexto lugar, Moisés liberou-os para realizarem o trabalho. Não adianta nada eu escolher, treinar e não liberar as pessoas para realizarem um trabalho. Delegar poder, delegar autoridade, capacitar pessoas para cumprirem tarefas. E nós vemos isso no versículo 22, Moisés liberando-os para realizarem o trabalho pela qual eles foram escolhidos e treinados pelo próprio Moisés. E em sétimo lugar, nós vemos que Moisés fez apenas o que podia fazer, ou seja, concentrou a sua força naquilo que realmente era importante. É o que nós vemos no versículo 22. O que aconteceu, quando Moisés mudou? É a grande pergunta que nós queremos resumir. Deus proporcionou força a Moisés e paz ao povo. O trabalho se tornou muito mais eficaz, Então, isso é muito interessante nós observarmos isso. As regras de Deus sendo transpassadas para as outras pessoas e dentro de uma aliança com Deus, dentro de um temor do Senhor. Será que você também observou como é que Deus entregou os 10 mandamentos ao povo ali de Israel? Será que antes de falar das suas leis, o povo, antes de falar suas leis ao povo, em Êxodo 20, nós vemos Deus aqui reservando tempo também para lembrar-lhes de 3 verdades fundamentais que vinham através dos mandamentos de Deus, da aliança com Deus. Quais são essas 3 verdades fundamentais? A primeira delas, o amor que Deus tinha por eles. Os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, depois dessa delegação de poder, baseado nos mandamentos do Senhor, nós vemos que os mandamentos do Senhor revelam o amor que Deus tinha pelo seu povo e continua tendo até os dias de hoje. Em segundo lugar, as vitórias que venceu por eles, como Deus venceu várias vezes, triunfou juntamente com o seu povo e deu vitória a eles. O terceiro princípio que nós aprendemos com os mandamentos do Senhor, com a aliança com Deus, com as regras que Deus estabeleceu, em Êxodo 19, de 3 a 13, é o futuro planejado para eles. Deus é um Deus de futuro. Deus é um Deus que tem um futuro glorioso, maravilhoso para mim e para você. Então, só através dos mandamentos do Senhor, da lei de Deus, é que nós descobrimos que Deus tem um futuro planejado para nós. Em primeiro lugar, o amor que Deus tem por cada um de nós, pelo seu povo. Em segundo lugar, as vitórias que Deus venceu e que Deus dá vitória ao seu povo, por amor a eles. E terceiro, o futuro planejado para cada um deles
dados pelo próprio Deus. Então, nós vemos que Deus falou sobre como tensionava abençoar os filhos de Israel e os advertiu a respeito dos limites, a serem respeitados. Nós temos que entender que os mandamentos do Senhor são limites saudáveis, são limites necessários para a boa conservação do povo de Deus, para manutenção, bênção, vida e graça da parte de Deus com o seu povo. Por isso que eles precisam ser respeitados, porque assim nós podemos sobreviver às dificuldades, lutas e problemas do dia a dia. Assim como o povo de Israel sobreviveu à sua presença, a presença de Deus lá no Monte Sinai. Então, somente assim, então, lhes deu os seus mandamentos para obedecer. A partir do Sinai, do Monte Sinai, Deus deu a sua lei para que Israel, então, o obedecesse. Percebe o caráter dessa sequência? Será que você percebe o caráter dessa sequência? Antes de pedirem a mão, líderes tocam o coração. Isso é muito importante, gente. Antes de pedir algo, nós temos que tocar o coração das pessoas. Precisamos ministrar ao coração das pessoas para que antes de Deus, e Deus é assim também conosco, antes de Deus exigir que o povo guardasse as regras, Deus relembra o seu povo do relacionamento que ele tem com o seu povo, do desejo de ter uma aliança com esse povo e das bênçãos que eles teriam no futuro ali andando com Deus, em aliança com Deus, em obediência às regras de Deus. Isso lhes deu, deu ao povo de Israel o necessário incentivo para que cumprissem e para que obedecessem e se comprometessem com o Senhor. Será que você tem compromisso com o Senhor? Como é que está o teu compromisso com o Senhor? Será que você tem obedecido às regras de Deus? Será que você é um homem ou uma mulher de aliança com Deus, obedecendo às regras e os mandamentos do Senhor? Então nós aprendemos duas coisas hoje. A lei da ligação, que tem a ver com a aliança com Deus e as regras de Deus. E aprendemos hoje a lei da reprodução. Ou seja, o dia em que Moisés se torna um líder ainda mais eficaz, se multiplicando, se reproduzindo através de outros líderes. Êxodo 18, de 19 a 26. E essa lei da ligação, a aliança com Deus e as regras de Deus, Êxodo 19, de 3 a 13. Não deu tempo de a gente ler aqui, mas você pode ler aí na sua casa e realmente ser abençoado pelo Senhor através desse lindo trecho da palavra de Deus. Amém? Será que você tem se reproduzido através da vida de outras pessoas? Será que você é uma pessoa de aliança com Deus? Será que você tem se encaixado, obedecido e sido fiel às regras de Deus, aos mandamentos do Senhor? Eu quero terminar com um trecho de Deuteronômio que diz: se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos. O texto sagrado, a Bíblia Sagrada, diz que vocês comerão o melhor desta terra, manteiga e mel comerão. Ou seja, Deus não tem o pior, Deus não tem o resto. Deus tem o melhor dessa terra. Deus tem bênção e prosperidade sobre os seus filhos na medida em que nós ouvirmos a voz de Deus, através do Espírito Santo, através da palavra pregada, através da Bíblia Sagrada, através do direcionamento e governo do Espírito Santo. Na medida em que ouvimos a voz de Deus e obedecemos os seus mandamentos, prosperaremos, seremos uma bênção nas mãos de Deus e seremos abençoados por Deus, a fim de abençoarmos outras pessoas para a glória de Deus. Amém? Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, as nossas redes sociais, horários de culto, o endereço da igreja e todas as informações para que você venha conhecer o nosso ministério, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, no centro aqui de Umuarama, em frente ao Nitron, em Anguera, pertinho do Posto Brasil, da Aviação Umuarama, do ladinho do Escritório Perfeito. Estamos aqui toda quarta-feira às 20 horas, no sábado às 19 horas e no domingo 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Estamos juntos aqui na casa do Senhor, pregando o Evangelho, ministrando a vida de Deus, declarando que só o Senhor é Deus, só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas almas. Então vem estar conosco,
venha aprender princípios e valores do reino de Deus, venha crescer, florescer, amadurecer no Senhor, a fim de que você tenha uma vida graciosa, abençoada, gloriosa, de fé em fé, de glória em glória, na presença de Jesus de Nazaré. Amém? Aqui no link de descrição também vai ficar todas as informações, caso você sinta no seu coração, e nós te incentivamos a isso, você queira exercer generosidade e abençoar esse ministério. Se levante, meu amado, como um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. Você pode ter esse privilégio de ser um cooperador no reino de Deus, através dos seus dízimos, através das suas ofertas, através da sua generosidade. Desde já nós agradecemos o carinho, você estar aqui conectado conosco. Quero mandar um abraço para o Jeremias, meu amigo querido, a Thalita Lima, o Nando Garcia, o Marcelo Rodrigues, a doutora Natália Sossai, o Faniuk Skinato, a Claudinha e o Newton Arama, todos esses nossos amados irmãos, ficaram aqui conectados conosco. Você chegou aqui no final, a gente vai deixar disponível o vídeo aqui no Instagram, você pode assistir novamente todo esse vídeo onde nós aprendemos sobre duas leis, a lei da reprodução e a lei da ligação, a lei da aliança, tá? E você vai aprender coisas extraordinárias com Deus através desses dois trechos tremendos da palavra de Deus, Êxodo 18 e Êxodo 19, através da vida e obra de Moisés, o grande profeta, estadista, líder, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, o homem que fez a diferença no povo de Israel, o homem que se tornou um dos grandes personagens do Antigo Testamento. Como é que ele agiu? O que ele fazia? Quais são os princípios que ele vivia? E é sobre isso que nós temos falado nos últimos devocionais ao longo desse tempo, tá bom? Um abraço também para Camilinha Godoy, Deus te abençoe, preciosa, um grande beijo, Deus vos abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença, debaixo da glória e da graça do Senhor.